Deus. Coloque-se de pé, abra sua Bíblia em Lucas 2. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Lucas 2, versículo 21, diz assim: 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo dele ter chegado. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Amém? Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos aqui a tua palavra e nós te agradecemos, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e, como a tua palavra nos diz, ela é capaz de separar as intenções e os desígnios do nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor nos use poderosamente nesta manhã. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, de cada pessoa, Senhor, que tem buscado no Senhor, que tem clamado por uma mudança de vida. Que o Senhor atente ao nosso clamor, atente às nossas necessidades e que o teu Santo Espírito esteja ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Então aqui em Lucas capítulo... Aqui em Lucas, no capítulo 2, a gente vai ver a apresentação de Jesus no templo. Então, quando as pessoas naquela época tinham filhos, com 8 dias a criança era circuncidada e era feita uma oferta pela purificação da mãe. Tá? Então aqui nós vemos em Lucas 2, quando Jesus então completa 8 dias, ele vai ser circuncidado e vai ser dado o nome dele de Jesus. No versículo 22, você vai ver que chegou o tempo da oferta de purificação. Esse tempo é aproximadamente 40 dias depois do nascimento, e essa purificação não é para a criança, é para a mãe. Tá? Então a lei de Moisés vai falar que as mães elas devem apresentar por si próprias uma oferta de purificação. E se a família não tivesse condições financeiras, elas deveriam apresentar 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Tá? Então eles apresentaram e a forma como o que eles ofertaram ao Senhor é uma oferenda de uma família simples. E o que eu quero chamar a sua atenção é que quando eles estão fazendo essa oferenda ao Senhor, essa oferta de purificação, Simeão é levado ao templo pelo Espírito Santo. E Simeão, a Bíblia não nos dá muita informação a respeito dele. Nós sabemos que ele vai ter uma linhagem sacerdotal por causa da possibilidade dele segurar o Senhor Jesus.
o Espírito Santo estava sobre ele, e no Antigo Testamento, até o momento, né, onde a gente vai ter o Pentecostes mais para frente, o Espírito Santo ele vinha apenas sobre algumas pessoas, a saber, os reis, os profetas e os sacerdotes. Então, se Simeão tinha o Espírito Santo sobre ele, ele logo era um sacerdote. Ok? E o Espírito Santo então levou ele, impeliu ele para que ele fosse no templo naquele dia. E Simeão já era um homem de idade. Mas Deus tinha feito uma promessa para ele antes, que ele não morreria até que ele visse o Salvador. E nesse dia, talvez ele imaginava que era um dia como qualquer outro. Deus o levou até o templo e lá ele viu um bebê. E quando ele viu o bebê, ele é tomado pelo Espírito Santo e ele segura esse bebê e ele fala: agora o Senhor pode me levar em paz, porque eu vi a salvação de Israel. Eu não sei você, mas isso é muito interessante, porque às vezes, hoje nós temos uma comodidade muito grande, nós temos um lugar muito bom, glória a Deus por isso, nós temos a internet que a gente pode assistir cultos, onde a gente pode ver pregações. Nós temos tudo muito fácil hoje. E às vezes nós esquecemos do principal. Nós não vemos a salvação diante de nós. Então aqui nós vemos Simeão, ele viu o Senhor. E isso foi o bastante. E eu quero chamar a sua atenção porque ele viu um bebê. Jesus ainda não tinha aberto os olhos de pessoas que estavam cegas, Jesus ainda não tinha feito com que surdos pudessem voltar a ouvir, ele não tinha feito qualquer milagre ainda, mas o simples fato de ver o Senhor foi o suficiente para ele falar: a minha vida pode acabar agora, eu estou feliz. Será que às vezes a gente não quer que o Senhor faça coisas para nós, embora a gente esteja vendo o Senhor, isso para nós não é o bastante? Será que às vezes a gente está tão focado na situação que a gente passa, ou na dificuldade que a gente passa, ou num sonho que a gente tem, que a gente quer ver realizado, que a gente não está vendo a salvação que está diante de nós? Apenas ver a salvação é o bastante. E a mensagem de hoje é: vamos guardar aquilo que o Senhor tem nos dado. Vamos reter aquilo que é bom da parte de Deus. Deus é bom e Ele vela por Sua palavra. E o Senhor, Ele é tão poderoso que Ele não precisa que a gente faça muito, a não ser que a gente se disponha a fazer o que Ele mandar. Porque isso é importante. Deus não pede, Deus manda. E às vezes Deus coloca no nosso coração que nós devemos fazer alguma coisa e a gente não faz. A gente acha que vai ser difícil, a gente fica pensando como que vai ser isso, e Deus simplesmente vai fazer as coisas acontecerem, mas Ele espera que eu e você, a gente se coloque numa posição, que a gente assuma um compromisso, a gente decida por nós mesmos que nós iremos cumprir aquilo que Deus mandou. Então eu quero falar com você sobre 4 pontos importantes. O primeiro ponto, você vai ver lá em Abacuque, capítulo 2, no versículo 1. Pontos importantes para nós entendermos a vontade de Deus e para nós recebermos de Deus. Porque talvez você esteja sentado e falando: é muito fácil falar isso, mas como é que eu aplico isso na minha vida? Eu quero ler com você alguns pontos aqui, para nós nos alegrarmos no Senhor. Abacuque 2, versículo 1, diz assim: a primeira coisa que eu preciso fazer: ficar de guarda na torre de vigília, me posicionar. Então Abacuque 2, versículo 1 diz assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz e que resposta dará à minha queixa.
Eu quero chamar a sua atenção porque Abacuque, ele é um dos profetas do Antigo Testamento e ele passa por um período terrível da história de Israel. O povo estava sendo perseguido, o povo estava passando por uma dificuldade muito grande, aonde nações estrangeiras estavam perseguindo eles, e ele clamava ao Senhor, e Deus não respondia. E aí Abacuque vai ter uma direção, que é esse versículo 1, e que para nós ela serve de ensinamento. Ele vai falar, eu vou montar guarda até que o Senhor fale comigo. Então ele desistiu, ele falou assim, não adianta eu continuar fazendo as coisas enquanto o Senhor não falar comigo. Então ele vai montar guarda, ele vai ficar ali e ele fala, eu vou esperar para ver o que ele vai responder para mim. Porque eu não sei você, mas existem momentos na minha vida onde eu preciso receber uma direção de Deus e eu estou fazendo as coisas e chega uma hora que você já não sabe se Deus está te direcionando ou não. E aí você tem que falar tudo. E eu aprendi, olhando para Abacuque, que é necessário em alguns momentos para tudo. Para. E espera Deus falar. E Deus vai falar. A segunda resposta do Senhor, a partir do versículo 2, você vai falar, olha só o que Deus fala. Então o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. É o primeiro billboard que a gente vai ver na história da humanidade, é aquele que Abacuque faz. Deus vai mandar ele pegar uma tábua gigantesca e escrever bem grande para que qualquer pessoa que estivesse correndo, fugindo, pudesse olhar e ler e entender o que estava escrito. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, porque certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá pela fé em Deus. Qual que era a mensagem que Deus mandou para Abacuque? Abacuque estava clamando para que Deus respondesse o clamor dele. Toda a nação estava sitiada, eles estavam passando por necessidades, e Deus fala para ele o seguinte, escreve grande, um texto enorme, para que qualquer pessoa que estivesse correndo possa ler, correndo e entender. E o que estava escrito ali? O justo viverá pela fé. Então você pode às vezes passar por situações difíceis, mas você tem que entender, eu preciso viver por fé. E você precisa viver por fé. Nem sempre o Senhor vai abrir uma porta para você. Nem sempre o Senhor vai te tirar de uma situação difícil. Mas o Senhor te fala, viva pela fé. Não desanime, não desista, não entregue aquilo que Deus te entregou. Mais para frente a palavra de Deus vai nos falar o seguinte, que o coração de Deus não se agrada das pessoas que abandonam aquilo que elas começaram. Deus te chamou para uma grande obra, para um caminhar com Ele. O coração dele não se agrada quando a gente desiste daquilo que Ele nos chamou para fazer. Por isso Ele fala, o justo viverá pela fé. Qual é a fé que eu tenho que ter? De que Deus tem o controle de todas as coisas. De que nada aconteceu na minha vida sem a permissão de Deus. E que se Ele permitiu, é porque a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Para Ele. E se é para Ele, é para mim também. E é para você também. Amém? Ok? Esse é um texto que a Bíblia fala, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente lê esse texto e a gente acha que é para nós. Vai ser bom, perfeito e agradável para mim. Não é isso. É bom, perfeito e agradável para Deus. E se é para Ele, vai ser para mim também. Tá? Então, o primeiro ponto, eu preciso me posicionar, ficar de vigília para ver o que Jesus vai falar. Eu tenho, às vezes, que tomar decisões, você, às vezes, tem que tomar decisões, e se você não sabe o que é o certo e o que é errado, não tome a decisão.
Fique de vigília, espere Jesus falar no teu coração. Espere Deus colocar no seu coração qual é a resposta certa, qual é a vontade dele, porque a Bíblia vai nos falar de que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então existem decisões que nós iremos tomar que elas vão ser espirituais. Elas vão influenciar o mundo espiritual e eu preciso entender que eu não posso sair tomando qualquer decisão sem pensar que o Senhor vai estar falando comigo, sem buscar o Senhor antes. Agora, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Então, eu preciso me posicionar e aguardar uma resposta de Deus. O segundo ponto, eu quero que você vá lá, por favor, para Gênesis 22. E hoje nós vamos fazer um rally bíblico. A gente vai para cá, depois a gente vai para lá, depois a gente volta. É assim mesmo. Gênesis 22 vai nos falar, talvez você já tenha ouvido, do momento onde Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho, tá? Isaac. Então, para a gente ter um pouquinho de contexto aqui, Abrão foi um homem que Deus chamou lá da terra de Ur dos Caldeus. Ele era casado, ele tinha sua esposa Sarai, e Deus vai fazer uma promessa para ele. Ele já era um senhor de idade, tinha aproximadamente 75 anos, e Deus vai se apresentar para Abraão e vai falar o seguinte: vá para uma terra que eu vou te mostrar, sai de toda a sua família, e eu vou te multiplicar, a sua descendência vai ser poderosa nesta terra. Deus promete para Abraão terra, descendência e bênção. Em você serão benditas todas as famílias desta terra. Abraão tinha 75 anos quando Deus apresenta-se diante dele e faz essa promessa. Sabe quando Deus vai dar um filho para ele? 25 anos depois, Abraão com 100 anos de idade. Imagina ele jogar futebol com o filho dele, né? Mais difícil, né? Então, 100 anos de idade, ele vai ter Isaac. Chega um belo dia, Deus fala para Abraão: sacrifique Isaac. Entregue Isaac para mim. Vai para um local onde eu vou te mostrar e você vai ter que sacrificar o seu filho para mim. É meio estranho, porque se Deus prometeu para aquele homem terra, descendência e bênção, de que adianta ele dar uma terra se não vai ter ninguém para cuidar da terra? E de que adianta ele ter uma descendência se Deus vai matar o único filho que ele tem? É meio estranho isso, mas eu quero ler com você algumas coisas aqui. Gênesis 22, versículo 4. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 1 para você pegar o contexto. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu te mostrar, ofereça-o como holocausto. Abraão nem precisou pensar duas vezes. A palavra de Deus já nos fala, versículo 3, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Olha que coisa interessante. Se você continuar a leitura, você vai ver que no momento onde Abraão está para sacrificar Isaque, um anjo de Deus aparece e fala: para, Deus já provou o seu coração. E Deus vai providenciar um cordeiro para ele. E ele vai chamar aquele lugar lá de Jeová Jireh, que significa o Deus que provê. Tá bom?
Mas é interessante algumas coisas aqui para nós. Primeiro ponto, que levou 3 dias de viagem, e nesse tempo Abraão já tinha matado o seu filho no seu coração. A Bíblia vai nos falar isso. E a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, como é que Abraão sabia o lugar aonde ele deveria sacrificar o filho dele? Porque a Bíblia diz, ele olhou o local de longe e reconheceu o lugar. Porque quando ele estava levando Isaque para ser sacrificado, Deus mostra para Abraão o sacrifício de Jesus. Vai, por favor. Eu falei que é rali. Vai, por favor, João 8. Versículo 56. Aqui nós vamos voltar, então, Abraão lá atrás. Aqui nós vamos voltar para o tempo de Jesus. E Jesus vai estar falando com os escribas, vai estar falando com as autoridades. Ele estava sendo chamado, inclusive, de endemoniado. E aí ele fala o seguinte, a partir do versículo 54, fala o seguinte, Jesus respondeu, se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é o nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu conheço Ele. E se eu dissesse que não o conhece, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu conheço Deus e obedeço. Seu pai, Abraão, exultou com a expectativa da minha vinda. Olha aqui a palavra-chave, ele a viu e se alegrou. Abraão olhou para o lugar aonde Jesus estava sendo sacrificado. No futuro, Deus mostrou para ele Jesus sendo sacrificado e ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus, o único Filho de Deus. E ele pensou assim, se Deus está sacrificando o seu Filho e está trazendo ele de volta dos mortos, ele pode fazer a mesma coisa com o meu filho Isaque. E ele vai oferecer Isaque então ao Senhor e Deus vai estar dando a ele um livramento. Se isso ainda não fosse claro, você vai um pouquinho mais adiante em Hebreus, capítulo 11, e a gente vai ler o versículo 19. A partir do 17. Hebreus 11. Agora você adianta aí depois de Jesus, aproximadamente 90 anos depois da morte de Jesus, o livro de Hebreus vai ser escrito e vai estar falando assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, terra, descendência e bênção, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Mas o que Abraão entendeu é o seguinte, ele concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Então, a fé de Abraão era de que Deus prometeu descendência para ele. Se ele matasse o único filho dele, Deus era poderoso para trazer ele de volta à vida. Então, o segundo ponto que nós devemos nunca nos esquecermos e buscar no Senhor é confiar que Deus é poderoso para cumprir as promessas dele na nossa vida. Independente daquilo que ele cobrar de nós, independente daquilo que ele mandar nós fazermos, Deus ele é poderoso para suprir todos os tipos de necessidade. E nós precisamos confiar. Abraão vai ser chamado de pai da fé,
porque ele confiava no Senhor, ele tinha fé de que Deus era poderoso para fazer e cumprir todas as promessas que ele tinha feito para ele. Ele esperou 25 anos pelo filho. Às vezes a gente não espera uma semana. Às vezes Deus promete uma coisa, a gente não aguenta esperar até o final do ano. Às vezes o bebê esperar, né? 9 meses aí a gente tá vendo, a gente já fica, sai, né? O Elijah ali, a gente tá orando por ele. Mas a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Confiar que Deus, Ele vai cumprir a promessa dele sobre a nossa vida. A gente não precisa querer dar uma mãozinha para Deus, a gente não precisa querer forçar uma situação, eu preciso confiar no Senhor. Se Deus fez uma promessa para você de que um dia você teria uma empresa e hoje você é um funcionário, confia no Senhor que um dia você vai ter uma empresa. Se Deus fez uma promessa para você de que um dia você teria um filho e você ouviu uma notícia de que você é estéril, confia no Senhor de que Ele é possível, Ele é capaz de abrir a sua madre. Ele é capaz de trazer vida à existência. Deus pode fazer isso. Sabe, não confie nas circunstâncias, confie no Senhor e obedeça a Ele. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, primeiro, se posicione, monte vigília, guarde o Senhor responder. O segundo ponto, confia no Senhor, permaneça firme. O terceiro ponto, Isaías 30. O profeta Isaías vai nos falar através da palavra de Deus, lá no capítulo 30, versículo 15. Diz assim: assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Guarde isso daqui. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. No descansar e no confiar está a sua força. Eu aprendi isso com a tia Evelyn. E ela, uma mulher muito usada pelo Senhor, ela fala, no descansar e no confiar está a sua força. Às vezes a gente está pensando em desistir, a gente já se sente fraco, a gente já tentou várias coisas para fazer dar certo, e a gente está, eu não quero saber de mais nada. A palavra de Deus fala o seguinte, no descansar e no confiar está a tua força. Não tente fazer as coisas na sua força bruta. Descansa e confia no Senhor. Espera no Senhor. E continua fazendo aquilo que você precisa fazer. No momento certo, Ele vai te surpreender. Salmo 46, versículo 10 e 11 vai falar o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então acalma-se. Sabe, não fica com aquele coração que é uma tormenta, existe uma tempestade dentro da pessoa. Não faça isso. Acalma e saiba que o Senhor é Deus. Confia, espera nele, aguarde o mover de Deus. Existem momentos onde as pessoas elas querem de nós uma resposta rápida. Aguarde. Aguarde, fala agora eu não posso. Eu ainda não tenho uma direção clara da parte de Deus. E o Senhor vai te surpreender. No descansar e no confiar está a nossa força. Confie e descanse no Senhor. A força está aí. A alegria do Senhor, Ele é a nossa força. Por fim, o quarto ponto, eu quero que você volte lá no livro de Hebreus, capítulo 10.
A gente vai ler o versículo 14. Que diz assim: porque, mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: essa é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e seus atos de desobediência. Aonde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Tá? Então aqui o último ponto é: Jesus se ofertou por nós. Então o que eu preciso ter? O primeiro ponto: se eu estou tendo dificuldades de ouvir a voz de Deus, se eu estou tendo dificuldades em permanecer firme na presença de Deus, primeiro ponto: se posiciona. Tome uma postura diante de Deus. A Bíblia vai falar lá em Salmo 1 o seguinte: bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dele é meditar na palavra de Deus dia e noite. Ou seja, ele toma uma posição: eu não vou me assentar nessa roda, isso daqui não serve para mim. Ele se posiciona, e a Bíblia vai falar que por causa disso, ele vai dar fruto em todas as épocas do ano, no tempo certo. Ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ele se posicionou, um homem que se posicionou. Você e eu, nós precisamos nos posicionar diante das coisas de Deus. Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua casa? Quem é você dentro da igreja? Você tem que ser a mesma pessoa. Aonde você estiver, se posiciona. O segundo ponto: confia no Senhor. Confia nas promessas de Deus. Confia que Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem prometido. Ontem nós tivemos aqui a aula do IFC, nós falamos de sonhos, de visões, falamos de profecias, e eu compartilhei com os irmãos de profecias que Deus deu 4 anos atrás, 5 anos atrás, 2019, 5 anos atrás, e que hoje estão se cumprindo. E existem outras ainda muito anteriores a essas, que no tempo certo de Deus vão se cumprir. Mas o dever meu e seu é confiar de que o que o Senhor prometeu, ele vai cumprir no tempo dele. No tempo certo vai cumprir. Então confia. Segundo ponto, terceiro ponto: espera no Senhor. No confiar e no descansar e no esperar está a nossa força. Descansa. Não se aflija pelas coisas que o mundo às vezes coloca para nós. Tem gente que está preocupada com o resultado dessas eleições. Não se preocupe com essas coisas. O Senhor, ele é o seu presidente. Ele é quem governa os seus dias. Sabe, não fica preocupado com essas coisas. Deus é aquele que vai estar nos dando direção, é aquele que vai estar nos salvando. Nós estamos aqui, começamos o nosso culto, esse é a segunda semana nesse templo, e Diáconos Edmar já até fez alusão aqui no começo do púlpito a respeito dos nossos vizinhos. São uma bênção e Deus vai trabalhar no coração deles, em nome de Jesus. Mas pode ser que se você parar na frente da casa deles, eles vão ficar muito bravos com vocês. E se isso for o caso, você levanta a mãozinha e fala: Deus te abençoe, God bless you. Entendeu? Porque Deus vai nos usar aqui. Ele não nos trouxe aqui por qualquer motivo. Deus tem propósito. E em todos os momentos da Elohim, nós temos falado da Elohim, ela nasceu para ser resposta de oração. E nós estamos sendo resposta de oração aqui. Alguém orou em algum momento nessa história e Deus nos mandou para cá. E nós vamos ser resposta. Nós não vamos nos afligir, nós não vamos nos preocupar com nada. Ninguém. A Bíblia vai nos falar o que pode nos separar do amor de Deus. Seria a profundeza? Seria a altura? Seriam anjos? Seriam demônios? Seriam o porvir? Seria o medo? E ela conclui: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então confia no Senhor. Eu chamo o grupo de louvor aqui à frente.
E por fim, Jesus, ele é a oferta que Deus enviou por nós. Anteriormente, no Antigo Testamento, quando a pessoa cometia algum pecado, ela tinha que levar diante do sacerdote uma oferta pelo pecado. Alguém tinha que morrer, porque a Bíblia diz que todo pecado tem que ser coberto com morte. Alguém tem que morrer pelo pecado que é cometido. E todo o Antigo Testamento as pessoas levavam bezerros, e não era qualquer animal. Deus dava direção sobre qual animal deveria ser sacrificado, por qual tipo de pecado, era bem específico. Mas aquele sacrifício, ele era apenas algo que era momentâneo. Ele não tirava o pecado de ninguém. E Deus falava, quem pecou é quem deve morrer, não o animal. Mas, por causa da dureza do coração do povo, Deus permitia um animal pagar o preço. E Deus, então, para resgatar a humanidade, ele envia Jesus. Então, Jesus morre no lugar de todos nós. Porque ele é a oferta de Deus pelo pecado. E às vezes, nós lemos aqui em Hebreus, a gente pensa naquilo que nós fizemos no passado, a gente pensa na nossa história, em momentos onde nós não fomos, talvez, sinceros, ou nós fomos maus com alguém. E isso hoje fica nos perturbando, volta para nos assombrar, de certa forma. Fica isso na nossa cabeça, pensando o que eu deveria ter feito, o que eu fiz, e hoje eu estou colhendo o resultado disso, e a gente fica negativo, a gente fica pensando no mal. Mas a palavra de Deus fala que dos nossos pecados, Deus já não se lembra mais. Porque Jesus tirou ele. Jesus pagou o preço. Versículo 17 de Hebreus 10. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, se Deus não se lembra mais, se Ele assume esse compromisso de que Ele mesmo não vai ficar jogando na nossa cara os pecados que nós pedimos perdão, confessamos a Ele, por que nós vamos fazer isso com nós mesmos? Por que às vezes a gente tenta ser mais justo do que Deus? Se Ele é a autoridade maior de todo o universo, aquele que poderia julgar a humanidade por ter matado Jesus, atende a Jesus quando fala, Senhor, perdoa-lhes. Sabe, então o Senhor já nos guardou, já nos protegeu, já nos perdoou e nos deu uma vida nova agora, uma nova mente, um novo coração. Às vezes a nossa mente era má, só pensava em fazer coisas más, mas hoje ela não é mais. Às vezes hoje nós temos uma mente confusa, às vezes a gente ficava muito confuso com as coisas, mas hoje ela pode ser diferente. Deus pode nos lavar e Ele já tem feito isso. Então, em nome de Jesus, coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja, meu Pai. O Senhor é o bom pastor, é aquele que cuida das suas ovelhas, meu Pai. Senhor, nós somos Seus filhos, nós estamos aqui diante do Senhor, clamando para que o Senhor esteja fortalecendo os nossos passos. Fortaleça, Senhor Deus, o nosso ânimo. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, fortaleça o meu coração. Fala você com o Senhor, fortaleça, Senhor Deus, as minhas emoções, os meus pensamentos, Senhor. Que sejam pensamentos que agradem ao teu coração, em nome de Jesus. Senhor, abençoe cada irmão e cada irmã que aqui está. O Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe aquilo que nós passamos, Senhor. E muitas vezes a gente não compartilha com ninguém, mas o Senhor sabe como está o nosso coração. Senhor, eu oro para que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Venha, Senhor Deus, com a Tua provisão. Nós nos comprometemos, Senhor, a nos posicionarmos diante do Senhor.
Senhor, nos dê força para tomar essa posição. Se existe alguém aqui que às vezes tem dificuldade em falar não para as pessoas, às vezes tem dificuldade com as suas amizades, eu oro para que o Senhor nessa manhã venha te dar força para falar não, para se posicionar, para tomar controle daquilo que Deus te entregou. Em nome de Jesus. Senhor, também nós confiamos no Senhor. Se alguém aqui tem olhado para promessas que Deus fez há tantos anos, e já pensou em desistir, já pensou e já até falou que Deus nunca vai cumprir. Senhor, que o Senhor se mostre poderoso na vida do meu irmão e da minha irmã nesta manhã. Mostra, Senhor, que o Senhor é aquele quem fez essas promessas. E que o Senhor é poderoso para cumprir cada uma delas. Em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos todo mal, todo pensamento de desânimo, todo pensamento contrário à Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. E nós descansamos e confiamos no Senhor. Senhor, nos ensine a descansar, Senhor. Nos ensine a acalmar o nosso coração, porque o Senhor nos dá uma ordem para que a gente se aquiete, para que a tempestade interna que às vezes nós temos, que ela seja quieta nesse momento, em nome de Jesus. Todo tipo de preocupação, de anseio, nós entregamos no Teu altar, porque só o Senhor é digno de receber, Senhor Deus, e só o Senhor pode fazer algo a respeito. Em nome de Jesus. Também nós colocamos diante do Teu altar, Senhor Deus, a nossa vida, aonde o Senhor ofereceu um sacrifício perfeito, que foi o próprio Senhor Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor olhe para o nosso coração, e se existe alguma área onde nós não estamos, Senhor Deus, honrando o Teu chamado, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos direcione, que o Senhor volte a ativar, Senhor Deus, os nossos chamados. Pessoas que cantavam, pessoas que clamavam ao Senhor, que pregavam ao Senhor e que foram deixando pelo caminho, que o Senhor venha nesse momento ativar, Senhor Deus. Reativa, Senhor Deus, dentro de nós a vontade de Te servir, a vontade de fazer algo pelo Senhor, em nome de Jesus. E todo mal, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós deixamos para trás e nós caminhamos para o novo do Senhor, para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós louvaremos a Tua bondade, Senhor, porque só o Senhor é bom, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.